A gente começa esta edição falando de assédio moral. No ano passado, foram registrados mais de 3.600 casos em todo o país. Qualquer tipo de humilhação dentro do ambiente de trabalho pode ser caracterizado como assédio moral. Segundo o Ministério Público do Trabalho, os bancários são os que mais sofrem. Correria, estresse fazem parte da rotina em muitas profissões, mas os bancários têm sofrido uma pressão extra. Segundo o Ministério Público do Trabalho, de cada 3 denúncias por assédio moral, uma vem dessa categoria. Este bancário diz que cada vez que atingia uma meta de venda de seguros ou previdência, a meta crescia. E quando não conseguia cumprir a nova exigência, recebia um prêmio humilhante. O nome do troféu é Troféu Pinico. A sensação era a pior possível. As denúncias por assédio moral cresceram 7%. No ano passado, o Ministério Público do Trabalho registrou mais de 3.600 casos em todo o Brasil. As principais vítimas são as mulheres, principalmente as grávidas e as mães solteiras, as pessoas mais velhas, os obesos e os negros. Mas o que leva a essa relação de conflito? Segundo o Ministério Público, os motivos são necessidade de aumentar a produtividade, competição exagerada, metas difíceis de alcançar e a tentativa de forçar um pedido de demissão. Com esse clima ruim, o rendimento do funcionário na empresa cai. Ele passa a ter dificuldade de concentração e se sente inútil. De acordo com o Ministério Público do Trabalho, esses casos também costumam afetar a saúde. Há relatos de pessoas que passaram a sofrer de insônia, depressão, perderam o apetite ou ganharam peso. Foi o que aconteceu com um bancário que foi rebaixado de função. Eu engordei 30 quilos, hoje eu sofro de síndrome do pânico. Então eu passo noites em claro, com falta de ar. Este advogado trabalhista explica que é preciso separar o assédio moral da política da empresa e que o funcionário precisa tomar cuidado para não confundir uma exigência com um caso de perseguição pessoal. A cobrança pelo atingimento de metas para o funcionário, isso é inerente ao empregador e isso faz parte do cenário atual da economia competitiva global. Mas o trabalhador que realmente for vítima de assédio deve buscar ajuda. Pode procurar os recursos humanos da empresa, desde que ela observe que ali as pessoas têm independência, têm autonomia e podem solucionar o problema. Se não for o caso, o melhor é buscar um auxílio fora, que pode ser por meio do sindicato, do Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho ou até mesmo associações de vítimas de assédio moral. Pois é, existem vários tipos, de assédio moral, E é considerado assédio moral tudo que expõe ao ridículo o trabalhador. E a gente vai dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, contar uma piada que humilha alguém, colocar um apelido que ofenda essa pessoa, xingar, gritar, são exemplos de assédio moral. Até o chefe que controla o tempo que o funcionário leva para ir ao banheiro, se isso acontecer de uma forma muito rigorosa, também pode ser entendido como assédio moral. Mas o mais comum no ambiente de trabalho é que o assédio moral aconteça de forma dissimulada e a gente vai ver alguns exemplos aqui nesse telão. Por exemplo, você dá uma tarefa impossível para o funcionário alcançar metas, como a gente viu aí na reportagem, ou passar trabalhos que o funcionário não saiba fazer, e isso é considerado assédio moral. Outro exemplo, você isolar a pessoa, ou então você esconder informações importantes que possa dar um crescimento profissional a essa pessoa e também sobrecarregar o funcionário com muitas tarefas ou não dar absolutamente nada para ele fazer. E isso é considerado assédio moral. Sandra. Evaristo, é esquisito, ficar pensando como que um colega faz isso com outro colega de trabalho. Não dá para entender muito.